Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Arquitetura, Meu Espaço, Minha Vida. Eu sou a Gisele Diziura, arquiteta e urbanista, professora, coordenadora dos cursos de Arquitetura e Design da Uninter, e hoje estou aqui com os convidados muito especiais para falar sobre turismo regenerativo pelo design. Nessa 8ª edição, os nossos convidados são Dalton Vidotti, arquiteto e designer, e Jaqueline Gil, doutoranda em desenvolvimento sustentável. Esse programa tem como objetivo falar, discutir, compartilhar experiências que falam sobre o impacto da arquitetura, do espaço construído, do espaço natural sobre as pessoas. E vamos falar sobre como a arquitetura, o design, a ecologia, as relações internacionais, elas interagem no espaço urbano. E vamos começar então a falar sobre esse assunto. Dalton Vidotti, empresário há 30 anos, arquiteto e designer que alinha o tempo presente e o tempo futuro também. E eu vou começar perguntando então, Dalton Vidotti, você acredita que a paisagem é um fator aí preponderante para que as pessoas busquem por espaços mais próximos à natureza? E, nesse caso, quais seriam os elementos da paisagem que emocionam as pessoas, já que o nosso programa ele fala sobre os espaços que impactam e transformam a vida das pessoas? Boa noite. Realmente, os espaços que a gente faz ou pretende fazer, geralmente são para encantar as pessoas e fazer com que elas se sintam muito bem, encantadas. Isso independente de ser um parque ou ser um hotel, alguma construção. Então, na realidade, é essa a intenção sempre. E sempre alinhada com o tempo que a gente está presente. Não imaginar revivals de momentos anteriores ou redesenhos de coisas anteriores. Afinal de contas, a gente vive, apesar da pandemia, nesse século, né? Aliás, nesse milênio. Está sem voz. Sem som. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, Dalton, seja muito bem-vinda, Jaqueline. A Jaqueline aí que tem aí um brilhante também caminho, uma brilhante carreira, assim como o Dalton. A Jaqueline, então, que é professora, doutoranda em desenvolvimento sustentável, professora colaboradora da Universidade de Brasília, mestre em gestão do turismo pela Universidade de Alicante, na Espanha, especialista em relações internacionais pela UNB, tem mais de 20 anos de atuação em políticas públicas e cooperação internacional e atua como CEO de consultoria do Amplia Mundo. Jaqueline, quero te perguntar o seguinte: entendemos que somos parte da natureza como um todo e somos integrados, portanto, à natureza. E aí eu vou te perguntar, nesses 2 últimos anos, você acredita que as pessoas estão buscando mais essa integração, essa convivência com a natureza? Então essa é a primeira pergunta, e já vou engatar numa outra pergunta para a gente buscar o tema do turismo, né? As pessoas procuram realizar um turismo com o menor impacto possível. Boa noite, Gisele. Boa noite, Dalton. Uma alegria estar aqui com vocês, principalmente na minha querida Curitiba, Gisele. Uma das informações mais importantes do meu currículo que a gente não falou aqui é que eu estudei na Federal do Paraná, me formei aí na Santos Andrade, então muita alegria para mim sempre estar conectada com Curitiba. Olha, voltando às suas perguntas em relação ao que tem acontecido nos últimos 2 anos, o que a gente percebe é sim, né, existe uma grande busca, muito maior do que a gente
encontrava antes, isso está presente nas pesquisas recentes, está presente em Big Data já, de pessoas buscando por soluções ao ar livre, em espaços naturais, fora de centros urbanos. E os espaços do entorno dos centros urbanos, principalmente aqueles de médio e grande porte, isso no mundo, tem sido uma grande prioridade para a busca das pessoas saírem dessas caixotes construídos em que a gente vive, né? Algumas pessoas com mais privilégio, outras realmente em espaços muito mais limitados, e poder colocar o pé no chão, tirar a mão do cimento e colocar a mão numa árvore, né? Se sentir parte ali daquele ambiente ao qual de verdade a gente pertence, né? Viemos da natureza, não é a gente que provê a natureza, muito pelo contrário, a natureza é que nos provê a vida. E em relação ao turismo, eu gostaria muito de afirmar que sim, né? Existe um grande movimento aí por viagens de menos impacto. As informações que a gente tem, no entanto, não permitem a gente afirmar com tanta segurança de que já é algo amplamente conhecido que seria um turismo de menor impacto. Eu acho que a gente tem um caminho aí a percorrer para trabalharmos um pouco mais em relação a o que de fato é o impacto gerado pelo turismo e como é que a gente pode trabalhar isso para ser de menor impacto. Então é um desafio para nós profissionais aqui, todos que trabalhamos direto ou indiretamente com turismo, eu acredito. Mas algumas pesquisas bem recentes e conectadas aqui ao momento que a gente vive já indica. Inclusive aqui no Brasil tem uma pesquisa muito recente da Booking, que é uma das maiores plataformas de reservas de hotéis online do mundo e é muito grande no Brasil também. A pesquisa de setembro indica que 96% dos brasileiros que já estão voltando e pretendem seguir viajando agora nessa retomada pós-vacinação, querem viajar para meios de hospedagem, querem buscar e se hospedar em meios de hospedagem que os permita se sentir como parte de um estabelecimento, de um serviço que respeita a natureza, que, portanto, está muito mais em sintonia com a natureza e com métodos sustentáveis do que antes. Essa é uma estatística muito boa e recente, para nos indicar que sim. E aí eu vou fazer um gancho quando a gente fala em ambientes construídos e ambientes naturais. E o Dalton, ele tem uma vida repleta de histórias para contar. E muitas histórias, elas refletem as viagens, né? Essa longa vida de viagens que o Dalton tem na bagagem. E aí eu gostaria então, Dalton, que você contasse um pouco para nós alguma experiência ou algumas das suas experiências relacionadas às tuas viagens e de que maneira essas tuas viagens inspiram os teus projetos. Então, conta para nós uma história de viagem que tenha marcado a sua vida e que tenha inspirado um projeto seu especificamente, fazendo esse link, então, com esse ambiente construído, porque você saiu do seu ambiente, né, da sua casa e fez essa conexão externa, essa conexão que a Jaqueline de alguma maneira, né, falou. Você saiu do seu casulo, você saiu da sua casa para fazer essa conexão externa. Sim, sim. Tem algumas. É muito difícil quando você veio com o tema e com o que ele ia mostrar. É muito difícil você separar somente um exemplo. Tá? São muitas coisas que têm uma interferência muito grande no meio urbano, inclusive. Não é questão de você estar fora da cidade ou coisa assim, que conversa muito com a natureza e tem espaços espetaculares. Se a produção conseguir pôr a primeira imagem, eu agradeço. Esse é o English Garden, em Munique, que é à beira do rio Isar, que é uma das coisas que a gente percebe muito quando você viaja para o exterior, que as pessoas gostam e sempre tem muito rio, muita água em volta. Esse é um parque que está no centro de Munique e ele é enorme, simplesmente enorme. Se não me engano, é um dos maiores parques urbanos da Europa. Né? Próxima imagem. A ponto de explorar e ter um rio, que é o Isar, que é um canal
que é mais acelerado, eles construíram uma parte de surf que as pessoas fazem fila, e é uma onda que não para, ela fica o tempo todo. O surfista cansa de ficar em cima da onda. Isso é uma experiência incrível, que isso poderia acontecer em várias partes do mundo, inclusive questão de sustentabilidade. O ISA, com a correnteza dele, gera energia para uma boa parte da cidade de Munique, sem hidrelétrica, só pela corrente da água do próprio rio. E daí outro exemplo é, ainda em Munique, o Parque Olímpico, que foi construído, eu não lembro exatamente, se não me engano, foi a Olimpíada de 70, que teve um problema sério de atentado terrorista, mas o parque e a área é grande também, bem longe do primeiro parque que eu mostrei, e tem uma conversa da parte de esportes, arquitetura fenomenal, e a vegetação, toda a parte, água, lagos, contornos, passeios, que realmente é um deleite, apesar de estar no centro, bem próximo da cidade, muito próximo. Você não saiu da cidade de Munique, você pega um metrô, você ainda tem, acho que 4 ou 5 estações adiante do parque. E é incrível. Isto é uma interferência muito simples dentro do parque, que você está no centro urbano e você tem todo o contato com a natureza, seja ela construída ou não. Por exemplo, no parque anterior, o ISA, a primeira vez que eu fui a Munique, estavam escondendo 3 ou 4 pistas de carro para que o parque ganhasse maior extensão, porque ele era dividido por ruas e a rua foi embutida nele. E daí você não vê a rua, você ganha a extensão do parque. Você não precisa ficar preocupado em atravessar a rua. Né? Mais uma, vamos falar de parques urbanos. Central Park, inteiro construído, planejado, os lagos sempre ficam do mesmo tamanho, é um lugar que você está no meio da cidade, da ilha de Manhattan, e você tem grandes áreas. Se não me engano, partes de jogar beisebol, que é realmente uma coisa grande, relativamente grande, simplesmente eu contei num ladinho 28 parques. Você entender o tamanho desse parque. Você não manda, são quilômetros e quilômetros e quilômetros, com museu dentro dele, com zoológico dentro dele, com ringue de patinação no gelo, com teatro, com tudo dentro, e no meio do parque, no meio da cidade. Isto é, você não precisa ir para a fazenda ou andar quilômetros e quilômetros longe dessa parte para você usufruir um parque assim. Não. E ele é inteiro construído. A próxima, por favor. Hyde Park, em Londres. Esse eu não pesquisei para saber desde quando existe. Também é enorme, grande, não é imenso, mas é grande. E liga-se, são 2 parques unidos, né, que é o Kensington e o Hyde Park, que você não sabe qual é a diferença de um e outro, mas nesse parque tem ruas no meio, acabaram cortando o parque e algumas fatias, mas também tem de tudo, né? É um parque que não conheço esse parque vazio, mesmo no inverno, por exemplo. Essa foto foi tirada em dezembro, e isso não do ano passado, mas foi em dezembro, estava frio pra caramba, você veja que o tempo não está bom, e tem muita gente sempre. Mais uma. Uma reestruturação urbana que foi fantástica. Esconderam trilho de trens, abandonaram estacionamentos, fizeram um parque incrível, que é o Millennium em Chicago, onde você sempre tem atividades, são várias atividades todas, é um complexo bem grande. Eu tinha escutado uma vez, mas já vi que não era real, que aí tinha um aeroporto na cidade de Chicago, e por causa de poluição e questões ambientais, eles tinham demolido. As fotos que eu vi era só estacionamento e o trem passando.
mais uma, por favor. E conseguem sempre ter muita gente em volta. E é impressionante. Tanto turista quanto cidadão, morador da cidade, visita esse parque, porque esse parque faz parte do dia a dia das pessoas ali. Agora vamos mudar de continente de novo, mais uma foto. E aí é um parque, mas não é um parque, é um museu. À beira do Mar do Norte, perto de Copenhague, o nome da cidade é Louisiana, no Louisiana Museu of Art, onde a arquitetura e uma vista esplendorosa mistura com a arte. Então, perfeito para a gente passear, passar dia ou à tarde, sempre bastante procurado, e realmente é um dos lugares lindos. Muda mais uma, por favor. Onde a arquitetura e as esculturas e a vegetação estão todas inseridas juntas. Isto é, você pode ter tudo junto de partes turísticas. Uma vista espetacular, um jardim espetacular, a construção espetacular e uma arte espetacular. Isto é, você aproveita todo mundo, né? E nesse dia que eu fui visitar, tinham famílias inteiras, quase que fazendo piquenique nesse jardim e passeando com os filhos, aproveitando, né? Tinha até um casal, que eu acabei não pondo essa foto, um casal com algumas crianças que estavam jogando bola no gramado. Não é permitido, afinal de contas, você está todo junto, né? Esse é o espaço que emociona as pessoas em qualquer tempo. Em qualquer tempo, e é um dos melhores passeios que tem para fazer em Copenhague. E aí, para isso, precisa de um estudo, precisa de algo a mais. Precisa de design, precisa de arte, precisa... O que mais? E aí, olha, a Jaqueline... Aí eu vou perguntar para a Jaqueline. Passa lá. Claro, vamos lá, é uma conversa. Eu não mostrei, apesar de só ter mostrado a escultura do Amish Kapoor em Chicago, o Dead Bean, tem várias outras partes da cidade, dali em Chicago, no mesmo complexo, que tem uma série de outras obras de arte, inclusive interativas. Tem duas fontes que jogam água e que as crianças e todo mundo adora pisar naquele trecho molhado e sair molhado do parque se está em dia muito calor. Isto é, são uma série de situações que você encontra tudo junto no mesmo lugar e é público e é de graça. Fora o Louisiana, que é pago, o restante é tudo público e de graça. E aí eu vou perguntar então para a Jaqueline, falando em toda essa combinação de elementos necessários para que esses espaços sejam realmente integrados, sejam efetivos e que proporcionem essas experiências fantásticas. Eu vou perguntar, Jaqueline, você que atua no turismo regenerativo pelo design, isso parece realmente ser fascinante, esse nome, né, que nos chama muita atenção. Compartilha conosco o que é esse movimento, se é o que podemos chamar, então, de movimento, e o que seria, então, o turismo do futuro, no seu ponto de vista. Maravilha, Gisele. Antes de começar a falar disso, eu vou voltar um pouquinho no passado e mencionar que a gente vem desde o pós-Segunda Guerra Mundial, ali na década de 50, numa crescente muito grande no setor de turismo no mundo. Então, a gente partiu lá em 1950 de 25 milhões de turistas no mundo, 1950, imediato pós-guerra, para 1 bilhão de visitantes em 2012. Então, foi esse movimento que a gente fez nos últimos 60 anos, de 2012 atrás para 1950, e a gente olha para 2050, nesse intervalo de um século, para mais de 4,5 bilhões de visitantes. Então, a gente precisa realmente olhar para o turismo com olhares
que vão muito além daqueles que a gente vem fazendo até agora, desde o pós-guerra. O que acontecia ali naquele processo que a gente vem seguindo assim, meio que de forma automática? O turismo ele era muito baseado em ciência, né, em dados, em pesquisas, tem crescido inclusive como um campo da ciência muito, mas ele tinha muito, ou ainda tem, como elemento motor desse processo, a gestão, né? Então busca-se muito seguir aquele modelo tradicional da economia que conhecemos de Adam Smith, que é basicamente, né, investimento, crescimento, desenvolvimento e lucro, e o turismo não é diferente. Então ele vinha nessa pegada de crescer, aumentar, construir, abrir rota aérea, de cruzeiro de todos os tipos, e a gente tinha parado muito pouco para pensar, até quando veio a pandemia e colocou literalmente no chão o setor de turismo, né? Os aviões foram todos para o chão, os trens pararam, os hotéis ficaram vazios, os restaurantes foram fechados, foi literalmente uma bancarrota geral para esse setor. E aí retomou-se com muito mais força, né? Quem pesquisa disso há mais tempo já está acompanhando essa toada, mas fomentou muito isso que a gente está chamando aqui agora de turismo regenerativo, que é uma área que está crescendo muito no âmbito de quem busca aqui um encontro mais equilibrado entre homem e natureza nas atividades de turismo. E o que se trata esse turismo regenerativo? Ele é basicamente a gente voltar para vários mil anos atrás, quando os indígenas habitavam os nossos continentes, em quase todos os continentes, e tinham, e aliás, aqueles que têm o privilégio de estar ainda vivendo em ambiente natural têm, que é uma vida muito mais em equilíbrio entre homem e natureza, né? A gente tira um pouquinho daquele século XX em que o antropocêntrico, a gente chama, né, de período antropocêntrico, que o homem se achava o centro de tudo, e a gente retoma o homem numa posição um pouco mais humilde de se achar, como você colocou a nossa conversa, que nós somos parte da natureza e não somos donos desse processo, não detemos todas as forças que vai nos parar. E o turismo regenerativo, ele é exatamente essa volta para casa, da onde viemos, em que nós e a natureza precisamos viver em equilíbrio. Então, ele está muito mais conectado ao que o Clube de Roma começou a falar na década de 70, que chamava limites do crescimento, e que agora a gente vem crescendo nesse assunto, por exemplo, relacionado a temas como a economia donut, que é aquela economia que estabelece critérios para crescer dentro dos limites ambientais, mas com prosperidade social. A gente tem todo o tema de economia circular, e nesse momento não é mais importante o lucro sobre qualquer outro tema. É mais importante o equilíbrio homem-natureza e a prosperidade social, a prosperidade do coletivo e a prosperidade da biodiversidade como critérios principais, né? Porque no modelo tradicional, não me importa muito eu pensar no quanto de emissão de gases de efeito estufa o avião ou X rotas a mais vai deixar. Não me importa eu diminuir a reserva indígena para construir ali no entorno fazendas de agronegócio. Não me importa. Tem uma série de coisas que a gente colocava ali como menos importante, e o turismo regenerativo muda a lógica dos stakeholders. A gente continua pensando em turismo como uma atividade econômica, necessariamente, obviamente, porque ele é uma atividade privada entre indivíduos, um que quer vender e um que quer comprar. Mas ele está assentado nos stakeholders que têm o mesmo equilíbrio entre os stakeholders humanos e os stakeholders não humanos. A gente não consegue mais pensar nesse desequilíbrio. Aí eu vou pedir só para soltar aquela primeira foto, que é um relógio, e aquela foto eu gosto muito, que é do relógio principal no Musée d'Orsay, em Paris, que aliás, amo Paris, morei em Paris, não estou criticando Paris de nenhuma forma aqui não, sou super fã da França e de Paris. Mas vou fazer uma analogia com o turismo antigo, mais ou menos nesse formato aqui, ó, de que tudo é uma engrenagem, tudo tem uma lógica, as pessoas são divididas naquelas caixinhas ali, ó, cada uma numa hora, cada uma faz uma atividade, cada uma tem o seu processo, e é tudo muito estruturado, como se fosse uma engrenagem burocrática. E aí eu vou pedir só uma próxima foto, por favor, para fazer uma conexão com esse novo turismo, que é aquele em que as pessoas, elas não estão conectadas com aquela engrenagem burocrática, mas elas fazem turismo para participar de alguma atividade
que está relacionada com o bem-estar da comunidade e da natureza. Nesse caso, é a última visita que eu fiz, que é uma atividade que a gente desenhou junto com o empreendedor lá de Manaus, é para ser totalmente regenerativa, e aqui eu estava colocando na chocadeira, esse quadro de areia é uma chocadeira natural, numa comunidade lá na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro, no Amazonas, os ovinhos de tracajá, né, que são as tartarugas típicas da Amazônia, que estão próximo da extinção. Então, eu não vou lá para fazer turismo apenas para ver, para visitar e dizer, eu conheci, né, eu visitei 5 comunidades, não. Eu vou lá para pôr a mão na massa, no que faz sentido para aquelas pessoas que vivem ali e o meio ambiente em que elas estão. E para mim, faz zero sentido nesse novo turismo eu consumir alimentos, eu consumir bebidas em objetos descartáveis, em copinhos descartáveis, em faca descartável, que eu depois vou ter que deixar para alguém resolver esse processo do lixo. E faz muito mais sentido eu fazer parte da vida que regenera essa biodiversidade da comunidade, exatamente. Então ali sou eu mesma colocando os ovinhos de tracajá numa chocadeira natural que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal do Amazonas, em conjunto com outros parceiros e com a comunidade, com as comunidades ribeirinhas e indígenas ali nessa região toda do Rio Negro. Pode passar, por favor. E aí, só para concluir, Gisele, e aí eu poder trocar conhecimento com as pessoas daquele local. Então, eu não viajo simplesmente para admirar uma obra apenas, né? Eu viajo para admirar obras, saberes, cores, sabores que são reais e basicamente priorizamos aí o que está em equilíbrio com a natureza. Aí sou eu com o cacique Gui Dessana, em uma das comunidades indígenas da região do Rio Negro. Ai, que lindo! Ai, são fotos tão lindas de vocês, experiências tão incríveis, tão maravilhosas, que ficaríamos aqui horas, né, compartilhando essas experiências com todos os nossos telespectadores, mas o programa está acabando. Temos aqui, já ouvi que temos 2 minutos, então eu vou pedir para vocês as últimas palavras, os últimos recados, 1 minuto para cada um, 50 segundos para cada um. Como que vocês veem, como que vocês enxergam, como que vocês sentem o turismo regenerativo pelo design, pela arquitetura, e como ele pode ser uma inovação para as nossas cidades? Pode ir. Muito bom, obrigada, Dalton. Eu vejo que o turismo ou ele vai na linha do regenerativo ou ele simplesmente não vai ser. Né? A gente não tem como continuar juntando uma montanha de lixos e pensando em volume, porque o mundo literalmente não vai aguentar. E a gente já sabe disso na ciência, a gente já sabe disso cada vez mais as mudanças climáticas dizendo isso pra gente. Então, ou ele será em equilíbrio ou ele não será. Também concordo. E ainda mais porque você tem que criar opções das pessoas, não estou dizendo gastar dinheiro, mas conhecer, ter algum tipo mais de estrutura, se enriquecer, não basta só ir no lugar e ficar admirando o mar ou a mata. Eu acho que tem que se enriquecer ainda um pouco mais, levar alguma cultura, porque além de tudo você vai se enriquecer nisso. E isso o meio urbano também pode oferecer, desde que seja compatível com a atividade. Nosso programa está acabando. Eu quero agradecer enormemente a presença de vocês. Foi um prazer enorme, Dalton, Jaqueline. Quero convidá-los para uma próxima oportunidade para que a gente possa continuar conversando sobre esse assunto fantástico. Eu quero agradecer também você aí do outro lado que esteve nos prestigiando no programa de hoje. E eu quero convidar para que você visite sua cidade, para que você conheça um pouco mais sobre esse assunto, ou se você já conhece, que você estude mais sobre esse assunto e que aproveite agora, né? Porque está chegando esse período de férias, que você possa fazer um pouco mais esse turismo regenerativo, que esteja próximo da natureza e que possa principalmente respeitar a natureza. Então, é esse o recado, esse movimento, e até a próxima oportunidade, até o nosso próximo episódio, e gratidão para todos nós.